Olá, muito bem-vindo aqui à live, a primeira live do nosso Ano Bíblico, aqui para me motivar, para que eu não perca aqui essa motivação, para que eu não perca a programação do Ano Bíblico e para que eu não fale e erre novamente. Estou fazendo aqui e antes de começar, talvez você vai assistir esse vídeo mais para frente, alguma coisa, e quer saber como que eu acompanho, né? Onde eu sei qual capítulo vamos ler, onde você pode acompanhar o Ano Bíblico. Existem vários né, sobre ano bíblico. Existem vários, você pode pesquisar online, na internet, para você ler a Bíblia em um ano. O ideal é começar dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Como já começou, comece a quebrar, vou continuar. A gente está em Josué, no capítulo 5, capítulo 7. Hoje é um site muito bom chamado My Bible Plan, né, o seu plano. E lá você encontra não só a Bíblia, mas também os escritos inspirados pelo Espírito de profecia. Então, eu todo dia eu tô lendo a Bíblia, né, os capítulos que tá lá, e o Espírito de Profecia, o livro Os Escolhidos, que vem falar um pouco sobre isso. Tá travando um pouquinho. Acho que é a conexão, mas vamos indo que talvez melhore mais para frente. Então vamos lá hoje falando sobre Josué, do capítulo 5 até o capítulo 7, que foi o que estava previsto para ler. E a gente já começa no capítulo 5 sobre a circuncisão do povo, né, de Israel, dos filhos de Israel. Para a gente lembrar um pouquinho, esse povo, os filhos de Israel, eles eram uma geração totalmente nova, não era a geração que saiu do Egito, porque aquela geração tinha duvidado ao chegar na beira da Terra Prometida, quando eles estavam prestes a entrar ali na Terra Prometida, que Deus havia prometido, na Canaã, eles duvidaram do poder de Deus, duvidaram da sua capacidade de dominar a terra, esquecendo de tudo que Deus já havia feito. Então, por isso, eles andaram pelo deserto ali por vários anos e acabou que, por causa disso, toda aquela geração deixou de existir e uma nova geração começou a partir dali. E os únicos que ficaram daquela primeira geração que entraram na Terra Prometida foi Josué e Caleb. Agora Josué tomando o lugar de Moisés como líder ali de Israel, líder da grande nação. Ali o povo já havia atravessado o Jordão e estava prestes a entrar ali na primeira cidade, que seria Jericó, a primeira cidade de Canaã que eles iriam enfrentar. E qual que era a questão? Deus estava resgatando tradições, Deus estava resgatando ritos que antes existiam e que eles acabaram se perdendo com o tempo. Então a circuncisão é um deles e a Páscoa também. Se você for ali no versículo 10, também fala sobre a Páscoa. Então esses ritos que já existiam, não era nada novo, Deus estava resgatando para o povo se lembrar, para o povo recordar, né, de tudo que Deus ali já havia feito, tudo que Deus havia estabelecido, e para que eles continuassem dali para frente fazendo o plano diário de Deus. E ali, depois que Deus restabelece esse plano, restabelece alguns ritos, restabelece algumas questões com o povo dele, Deus aparece a Josué, dando ordens sobre a questão de Jericó. Jericó seria o primeiro desafio. Eu imagino que talvez Josué, quando ele foi espiar a terra, talvez Jericó foi uma das cidades que ele acabou espiando, que ele viu que era uma cidade muito fortificada, com uma defesa muito boa, e que não seria fácil realmente de dominar. E até por isso talvez as outras pessoas duvidaram da sua capacidade, as outras pessoas acabaram, os outros espias, né, tirando Josué e Caleb, acabaram não querendo invadir aquela cidade. E eu imagino que talvez seja Jericó foi uma das cidades que impactaram muito ele, porque era uma cidade muito fortificada. E aí Deus dá uma ordem até um pouco estranha. Oi, Fran, tudo bom? Mandou um oi aí. E aí Jericó era uma cidade muito fortificada, né? E ali, por ser uma cidade bem fortificada, era muito difícil. E quando Deus ele chega para Josué e ele dá as orientações, não era uma estratégia de guerra. Era realmente uma estratégia estranha, porque ele tinha que pegar a Arca da Aliança, tinha que pegar trombetas e dar uma volta por dia na cidade, né, tocando as trombetas e o povo não fazendo barulho nenhum.
E isso se repetiu dia após dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E aí no sétimo dia que eles fazem isso é um pouco diferente. Deus fala para eles darem 7 voltas na cidade. E quando as trompetas soassem, eles gritariam como nunca antes gritaram. Então, assim, não é uma estratégia de guerra, não é algo para se atacar uma cidade, mas muitos momentos Deus ele acaba usando situações que são improváveis, situações que a gente não entende o sentido. Por que que Deus pede para eles fazerem aquilo? E muitas vezes Deus pede aquilo para mostrar que não é a capacidade humana que vai determinar o resultado, não é a capacidade do povo de Israel, independente dos números, independente da força deles, mas seria algo sobrenatural. E é por isso que ali Deus ele pede para o povo fazer isso, Josué liderando o povo faz, e os muros, na sétima volta, quando as trombetas soam, o muro vem abaixo, cai realmente, e eles entram e conquistam Jericó. Totalmente independente da força deles, totalmente dependente de Deus. E a única família que foi salva foi Raabe, que se você voltar um pouquinho, você vai ver que Josué manda espias, né, para entender um pouco mais como era Jericó, para conhecer ali, e esses espias eles quase são mortos, só que Raabe salva eles na sua casa, e por isso, né, os espias e Josué prometem que eles vão poupar a vida de Raabe, da sua família, todo mundo que estivesse dentro da casa de Raabe. E ali de Jericó ela é a única ali que sobrevive, a única que realmente passa por toda essa destruição ilesa, por causa que ela confiou. Então assim, às vezes também algumas pessoas pegam a história de Jericó e pensam que Deus é um Deus cruel, que por que destruiu uma cidade inteira, né? Mas a questão é que o povo de Jericó sabia. O povo de Jericó sabia dos milagres de Deus, sabia de tudo que Deus já havia feito para o seu povo. E não foi um povo assim inocente, desavisado. Eles tiveram muitas chances de se converterem, de aceitarem a Deus, de largar os seus maus costumes, né? A adoração a outros deuses que por muitos momentos envolvia sacrifícios ali, coisas horríveis, né, que acontecia. Então, era um povo que teve várias chances, ouviram sobre o povo de Deus, temiam o povo de Deus. Boa noite aí, meu querido Tiago. Tiago entrou. Boa noite, seja bem-vindo. E era um povo que conhecia, né? Então a gente não olha Jericó e fala assim, nossa, simplesmente chegou e destruiu. Não, eles tiveram chance após chance, mas eles não quiseram essa oportunidade. A única que quis foi Raabe e ela foi poupada. Então ali a gente entende que por mais que Deus dê chance, o povo muitas vezes é teimoso e não aceita, não quer entender o que ali Deus está planejando. Jericó é destruída e o povo não deveria tomar nenhum tesouro para si, por causa que como realmente, opa, bati o pé aqui, como realmente não foi por causa da capacidade deles que eles dominaram Jericó, foi completamente por causa de Deus, eles não deveriam tomar nenhum tesouro, nenhum pertence da cidade para si. Deveria tudo ser destruído e o que não conseguia ser destruído, que era o ouro, a prata, deveria ir para o serviço do templo, né, para ser usado no templo de Deus. E ali isso daí acarreta depois mais para frente com o personagem que chega, que é Acã. Acã ele acaba cobiçando e pega uma parte desse tesouro para si e esconde embaixo da sua tenda, embaixo ali da sua cabana. E por que que isso é importante? Porque no capítulo 7, aqui a gente já está no capítulo 5 e 6, que fala sobre Jericó, sobre a destruição de Jericó. E no capítulo 7 fala sobre Ai. Ai era uma cidade muito menor que Jericó, muito menos fortificada. Era uma cidade que era muito mais fácil realmente de ser dominada pelo povo de Deus. Só que daí acontece algumas coisas. Por quê? Josué não consulta Deus sobre Ai, não consulta as ordens de Deus, se era para dominar, não era, vai, não vai. Acaba pelo furor ali, dominou Jericó, conquistou uma grande cidade, o primeiro desafio conquistado. Então já separam 3.000 homens, vão e tentam atacar Ai sem o conselho de Deus, sem consultar a Deus. E esses 3.000 homens são destruídos. Do mesmo jeito que uma vitória que parecia impossível foi algo fácil com Deus,
uma vitória que parecia fácil, parecia tirar doce da boca de criança, eles acabam perdendo, justamente porque ali eles não estavam com Deus. E ali, por esse motivo, eles acabam não conquistando Ai, o exército foge, correndo, né? 36 pessoas, 36 homens são mortos nessa fuga, e ali Josué vai consultar Deus, né? Depois que eles acabam perdendo essa batalha com a cidade de Ai, ele consulta Deus e Deus fala que isso aconteceu justamente por causa do delito do povo, porque havia um homem no meio do povo que tinha tomado um tesouro de Jericó para si e que isso não agradava a Deus. Esse recado foi passado pelo povo e no outro dia Deus falou assim: eu vou mostrar para você quem que é esse homem e ele vai ter que sofrer as consequências do seu pecado. E é engraçado que quando a gente vê também parece um pouco injusto, parece tipo até não injusto, mas cruel da parte de Deus. Mas quando você vê Acã, você vê que o povo todo se reuniu e foi falado do erro, foi falado do problema. Ele teve a chance de se arrepender, ele teve a chance ali de voltar atrás, de reconhecer e assumir o seu erro, mas ele não reconhece. Aí a tribo dele, que era a tribo de Judá, é escolhida, né? Deus ali aponta que era a tribo de Judá. E mesmo assim, ele vendo que Deus estava apontando para a tribo dele, ele não reconhece. Aí a família, a casa, Deus vai apontando certinho. A cada etapa ele vai apontando mais específico até chegar a Acã. E é só quando Deus aponta assim, foi Acã que cometeu esse delito. Quando ele não tinha mais o que fazer, foi aí que ele reconhece o seu erro e fala assim, não, realmente eu peguei, está escondido, enterrado embaixo da minha cabana, embaixo ali da minha tenda. Então, ele não havia se arrependido realmente, ele apenas não queria sofrer a consequência do seu erro, né? Porque se ele tivesse arrependido, logo no primeiro momento que o pecado já havia sido escancarado, ele provavelmente assumiria. Então a gente vê que ele se agarrou a esse erro e tentou esconder de Deus até o final. E ele acabou sofrendo as consequências do seu erro. E é ali que acaba o capítulo 7, sobre a questão de o povo ali reconhece que realmente Acã havia errado, que Acã havia cometido esse pecado, Acã paga por esse erro, e o povo ali retorna para Deus e pede perdão por tudo que havia acontecido, até pela sua falta de humildade, por achar que eles mesmos poderiam conquistar e conquistar outras terras sem Deus, pela sua força. Em todo momento a gente vê que nunca foi a força dos homens, nunca foi Josué, nunca foi o povo. Sempre foi Deus indo à frente das batalhas, que ali eles conseguiam conquistar as vitórias. Então, esses foram um resumo do capítulo 5, 6 e 7. Se você ainda não começou, eu aconselho que você comece, mesmo que não começou em Gênesis 1, comece agora, é bem interessante, para que até no final do ano você consiga ali terminar o ano bíblico junto comigo. A live vai ficar salvada aqui, se você entrou agora, é bem curtinho, realmente. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu demorei. 13 minutos, como eu falei, 15, 20 minutos no máximo de live. É um resumo do dia. Hoje foram 3 capítulos apenas. E amanhã a gente tá de volta. 9 horas foi estabelecido o horário ali, as pessoas preferiram. Então 9 horas todo dia eu vou estar aqui com pelo menos 15 minutinhos pra gente comentar, pra gente falar. E se você também quiser comentar, pode comentar. Aí hoje o Thiago falou boa noite, a Fran falou boa noite também. Então, obrigado para todo mundo que participou, e não só eles, mas eu vi aqui que o João acabou de entrar, o Eliseu, né? Várias pessoas, o Airon entrou, o Luiz, a Mariela, o meu primo Léo. Então, várias pessoas entraram, obrigado para todo mundo que entrou. Se você está assistindo depois, obrigado também. Isso aí é um compromisso para que a gente consiga terminar aqui o ano bíblico. Olha, a Vivian entrou aí no final, mas vai estar salvo, viu, Vivian? Gente, obrigado por todo mundo que entrou, e é isso aí. Até amanhã. Mais uma vez, às 21 horas. Um grande abraço.